Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. É um grande privilégio estar aqui, ocupar esse lugar de tamanha confiança para essa amada igreja. Realmente me sinto muito honrado. Da última vez que estive com vocês, não sei quantos anos tem, mas eu estava ocupando outro lugar, que é atrás das teclas, junto com a pastora Aline, lá na outra sede, né? Estive lá, tive o prazer, mas com corre-corre da vida. Esse pessoal que se mete em fazer ministério aqui e acolá, a gente acaba ficando sem tempo de reencontrar gente boa como vocês. O pastor de vocês é muito gente boa, muito gente boa. A gente se encontra pouco, mas a gente se gosta muito, né? Porque é um cara muito gente boa. E quando o pastor é gente boa, não tem como a igreja não seja. Cheio de gente boa. Amém? E que a paz do Senhor Jesus continue transbordando em nosso coração, porque já está aqui. Não tem como eu desejar isso agora, porque a partir de agora é só transbordar ainda mais, porque a presença do Senhor já se fez manifesta aqui. O meu nome é Anderson, né, mas o pessoal lá na igreja me chama também de Dudu. Está um conflito lá, porque desde quando a gente foi consagrado ao ministério da palavra, o pessoal fica decidindo se vai me chamar de pastor Anderson ou de pastor Dudu. Eu falei, o problema é de vocês. Eu estou no ministério, vocês me chamam do que quiser, porque o Senhor me conhece como Anderson, às vezes até como Psyu. Mas como geralmente ele dá nome, ele conhece como Anderson. Esse negócio do PR na frente fica para vocês, e o que vai vir depois do PR fica com vocês. Deixa essa problemática para vocês. Então os irmãos fiquem à vontade, não tenham essa crise. Então se volta e meia eu der um exemplo aqui, ou os irmãos de repente se encontrarem com alguém, porque o Dudu, mas não era o Anderson, mas não era, é a mesma pessoa. E vocês podem perceber que eu tenho tamanho para caber essas duas pessoas. E interessante que o pastor de vocês se chama Davi Pedro, e meu filho vai fazer 3 anos agora, se chama Pedro. E estávamos com um conflito quando a Mariana estava grávida, inclusive eles não puderam estar aqui, porque a Mari está na igreja hoje lá, da qual a gente faz parte, ministrando as crianças, então não pôde estar aqui. Ela queria. De repente ela chega aí no final para me buscar junto com Pedro. Mas estávamos num conflito, né? Porque eu queria Davi, e a minha esposa, inclusive, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, é uma palavra que se desenrola de um outro sermão que nós tivemos a oportunidade de estar lá na igreja, e minha esposa ficou apaixonada por Pedro. Ficou apaixonada por Pedro. E ela queria Pedro, eu queria Davi. Ela queria Pedro, ela queria Davi, até que num culto lá, na verdade, um encontro de uma família, amiga nossa, uma criança de 3, 4 anos de idade, orou, abençoa o Pedrinho na barriga de tia Mário. Eu falei, está decidido. Quando criança ora é porque está decidido. Não tem revelação mais inocente, direta de Deus. Pronto, é Pedro. Na verdade, seus pais ficaram na dúvida, acabaram tendo que colocar os dois, né? Davi e Pedro. Esse não foi o nosso caso. Mas essa história tem tudo a ver com o que vamos falar com a igreja nesse momento, através da reflexão da palavra, com esse personagem tão rico de lições, chamado Pedro. Você decide, quando você começa a estudar sobre Pedro, você decide o que você vai ter de preconceito em relação a ele. Porque quando você começa a ler a vida dele, você pode chamar ele de um monte de coisa. Porque ele demonstra ser uma pessoa, ao mesmo tempo, com várias qualidades e, ao mesmo tempo, com vários defeitos. Você decide, mas lembre-se que com aquilo que você julgar, você vai ser julgado. Então, prefiro você... Deixa quieto, leia e aprenda, né? Mas, realmente, foi uma pessoa e uma história registrada na palavra de Deus que tem muitos ensinamentos para a gente. E não foi à toa que se tornou um grande líder, e formado, encorajado pelo Senhor Jesus Cristo, principalmente para aquela primeira parte, primeira igreja ali em Jerusalém, e com todos os ensinamentos e tudo que ele liderou. Mas ele era gente, como eu e como você. Por isso que a gente pode tirar um monte de lição sobre a vida dele, o que Jesus fez, como Jesus transformou. Viajando aí as suas páginas da Bíblia, quem vai acessar, lá para o último capítulo do Evangelho de João. Vocês já fizeram até uma arte excelente. Quero saber quem fez, porque depois eu vou pedir umas colas, entendeu? Ficou muito bonito. E nós queremos realmente falar do confronto, do renovo que confronta, do renovo que confronta. A ordem tanto faz. Do confronto que renova e do renovo que confronta. Porque em Jesus nós somos confrontados e saímos renovados, e ao mesmo tempo somos renovados e saímos confrontados. Só Ele tem essa capacidade.
Só Ele. Não tem ninguém. Ó, pai, pensa na pessoa gente boa, pastor de vocês. Não tem essa condição de, ao mesmo tempo, fazer isso como o nosso Senhor Jesus. E é claro que a gente se esforça, né? Ainda mais quem cuida de gente, né? Quem foi chamado para cuidar de gente se esforça, a gente se esforça. Mas como que a gente se vê limitado quando a gente olha, se compara com o Senhor Jesus, a gente fala, mas como ele fez isso, rapaz? Como ele fez? Como consegue amar desse jeito? Como que ele consegue, num mesmo instante, através de um confronto, renovar alguém, e através do renovo, partir, vai para o confronto? Só ele. Então, sem mais spoilers, vamos à leitura do texto, começando lá pelo versículo 15. Acompanhe, por favor. Tem a projeção aqui também? Tem a projeção, né? Estou usando aqui a NVT, mas a depender da sua versão, dá para a gente acompanhar esse texto muito conhecido, que diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Quem aqui gosta de ser confrontado? Quem gosta aqui de confronto? É importante até a gente começar a definir algumas coisas que se complicam em nossa mente quando a gente reflete sobre confronto. Existe uma diferença muito grande entre confronto e afronta. Estamos vivendo em uma época que a afronta está ficando uma coisa normal. E as pessoas acham que eu estou confrontando alguém. Confronto é estar face a face, traçar um paralelo, uma comparação. Mas no sentido aqui, o confronto é estar face a face, independente se essa face for física ou uma face de postura, de comparação. Quando você se confronta diante de uma situação, ou o que você fazia, o que você, na verdade, deveria fazer, isso é confronto. Hoje está muito na moda a afronta. E na época que estamos, eleição, todo mundo quer ter lugar de voz, todo mundo tem razão. Quem aqui acha que não tem razão? Quem aqui já falou assim, não tem razão não. Quando fala é porque já está com raiva, né? Já fala assim, não, tá bom, não tem razão, eu sei que eu não tenho razão, mas está cheio de razão. Eu não conheço, pelo menos aqui, só se tiver alguém, mas lá onde eu conheço, congrego, tem um monte de gente que sempre entra em um conflito achando que tem razão e acha que qualquer confronto é conflito. Primeiro, a gente confunde confronto com afronta. E afrontar é você pode difamar, é você julgar, emitir uma opinião que desagrade a pessoa. Geralmente, a afronta, nesse sentido, está ligado muito com uma falta de educação. Afronta, nesse sentido, gente, nunca é sinal, nunca faz parte do fruto do Espírito. Nunca é. Que você tem, na verdade, paciência, você tem longanimidade. Você afronta, preste atenção no que eu estou te falando, você nunca vai ver nas Escrituras Jesus ou qualquer outro dos profetas falando, afronte as pessoas, e foi fulano de tal e afrontou o rei. Não, você tem confronto. Afronta está ligada à falta de educação. E uma coisa que discípulo de Jesus precisa entender é que não tem direito de ser mal educado. As pessoas hoje em dia acham que podem seguir a Jesus e serem mal educadas. Falar de qualquer jeito. Ah, não, mas eu estou falando de amor. Não, falar em amor muitas vezes é a fofoca.
Você acha que está falando de amor. Às vezes você acha que está falando de amor, uma resposta. Pensa naquele post. Nem vou pensar nas conversas, porque hoje em dia é muito mais fácil falar das postagens que você faz do que na conversa. Tem muito mais postagem do que diálogo. Quantas postagens que você tem na tua cabeça aí, coloca, tenta listar as últimas 10, que agora com essa palavra você fala, eu acho que eu deveria pagar umas 2, eu deveria pagar umas 3, será que eu deveria pagar umas 11 de 10? Porque tem essas 10 mais uma que eu esqueci de contar. Discípulo de Jesus não tem direito de ser mal educado. O que é diferente de ter firmeza. Você precisa ser mal educada para ser firme. Justamente por quê? Porque nem todo confronto cheira a perfuminho bom. É fofo, igual o confronto que Jesus fez aqui com Pedro. Alguns confrontos revelam tensão. Quantos confrontos que você foi com o coração entregue àquela situação, seja familiar, seja no trabalho, seja aqui nesse lugar, o que mais tem depois de amor é confronto. Não que o confronto não seja sinal de falta de amor, mas porque aqui não há lugar de pessoas perfeitas, mas pessoas querendo a perfeição de Cristo, buscando nele isso. E quando você busca a perfeição de Cristo, não tem como você buscar em casa. Me perdoe as pessoas que estão assistindo, se você está assistindo, porque você não pode estar aqui, ok, mas se você pode estar aqui, você está perdendo a única oportunidade de você ser confrontado no seu caráter de forma correta. É com pessoas que buscam a Cristo. Porque é através dessa reunião é que você é confrontado. E quando é que nós somos confrontados? Quando a gente está errado. Quando estamos equivocados em pensamentos, em atitudes. Então aqui é um lugar ótimo, e aqui com certeza, passa uma semana sem confronto. Pode ser um mais suave, pode ser um mais esquisito, pode ser um que dê gabinete, ou gabinete, né, pastor? Gabinete. Mas é um lugar de confronto. Não aqui, a gente canta, mas até na administração, das coisas, como deve se cuidar das ovelhas, como que deve ser aqui então, esse pessoal aqui vive em confronto. Mas, por causa dos confrontos é que sai uma beleza. Porque músico é artista. Se tem uma coisa que Deus emprestou à humanidade, são as artes. E qualquer arte trabalha a sensibilidade, arte visual, arte musical, qualquer arte trabalha a sensibilidade. E eu digo mais, defendo que o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, deu a arte para a humanidade poder adorá-lo. Porque quando fala que Deus habita em meio aos louvores, não é porque o louvor tem algo especial, a ponto de convocar Deus. A nossa ideia de Deus não é a gente vai fazer um barulho e Deus vai descer. Não, Ele já está aqui. A gente não precisa bater nada, a gente não precisa tocar nada para Deus vir. Ele está aqui antes de você, Ele preenche esse lugar e está além desse lugar. Mas a arte sensibiliza a gente. Seja uma arte visual, que você olha, seja chegar aqui e ver uma arte, um design, e seja a música. Se tem uma coisa que faz ter confronto é a arte. Porque cada artista quer ter a sua sensibilidade ali, né? É coisa normal. Então, aqui é um ambiente para ter confronto. A gente precisa aprender a lidar com confrontos. Mas o confronto pelo confronto não é algo bíblico. Temos um exemplo, lá em 2 Samuel, do profeta Natã, confrontando o rei Davi. 2 Samuel 12. Davi, rei, responsável pelo reino, até então uma figura ungida pelo Senhor, então ele não tem uma responsabilidade apenas administrativa, ele tem uma responsabilidade exemplar de vida diante das pessoas em relação a Deus, e ele usa a sua posição para, no momento que não era para estar de folga, estava de folga, cobiçou uma mulher, tomou para si, ficou grávida, você conhece a história, esposa de Urias, e ele usa a sua posição de rei para tentar fugir dessa situação toda que ele arrumou. Ele tenta ludibriar o cara, tenta fazer com que ele vá para casa, e no final das contas, covardemente, esse homem que foi tão valente para conquistar tantas coisas, covardemente, nem para matar o cara teve coragem. Mandou que seus oficiais sujassem as mãos, fazendo o quê? Coloca ele na frente de batalha para ele morrer. Diante dessa situação, você sabe, lá nessa narrativa de 2 Samuel, Deus manda o profeta Natã. Imagina, o profeta Natã, a gente acha que é tudo fácil, né? O profeta Natã tem que ir lá falar para o rei, contar uma história para ele e apontar que ele está errado. E você conhece a história. Natã chega numa audiência com o rei e conta aquela história do homem que só tinha uma ovelhinha, uma bezerrinha, e chega um outro rico, toma essa única. Eu não vou contar a história aqui porque não é o alvo principal.
do nosso sermão. Fica aí para você estudar em casa. E no final daquilo tudo, Davi emite aquela sentença: esse homem tem que morrer. Não só isso, tem que restituir. Engraçado que primeiro ele morre, depois restitui. Como, né? Ia ter que ressuscitar o cara. Mas esse homem tem que morrer. E tem que restituir. Aí o profeta Natan, ou ele pensou: é agora que eu morro e Deus me ressuscita, ou eu não vou morrer. Ele fala: tu és esse homem. Tu és esse homem. Não foi afronta, foi confronto. Porque Deus usou aquele momento para que Davi entendesse que o seu próprio senso de justiça, como o próprio profeta diz, é como trapo de imundície, o nosso senso de justiça, ele não valia nada, porque ele era aquele homem que roubou de quem não tinha nada. Confronto. Nem sempre o confronto é suave. Mas todo confronto tem uma finalidade. A finalidade é de mudança. E esse próprio que eu acabei de citar aqui, teve mudança. Depois você pesquisa lá, o pastor Davi faz com vocês outras coisas, estuda em casa. A mudança na vida de Davi. Teve confronto. Deus estava dando oportunidade através daquele confronto, não é de humilhar Davi, mas de ele reconhecer o erro e se arrepender. Confronto. Nem todo confronto é suave. Mas esse aqui, como eu disse já disse aqui, esse aqui é de uma forma muito diferenciada. Pedro, ele havia negado a Jesus. E aí fica evidente na nossa cabeça essa parte de que ele negou a Jesus 3 vezes e Jesus falando isso para ele 3 vezes, mas a gente tem que entender que essa não foi a única situação que fez com que Jesus usasse essa oportunidade para confrontar Pedro. Desde o seu chamado, olha só, Pedro está lá, com seus sócios, pescando. Jesus passa e fala: vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles largam as redes e saem. Gente, não é qualquer pessoa que faz isso. Larga o seu negócio e passa a seguir, até então, o que parecia ser um rabino, homem sábio. Só daí você já vê a postura de Pedro afoito, passional. O cara aqui era passional. Agia pelas emoções, tomava decisões sem pensar. Quantas decisões nós podemos elencar aqui desse homem que mostraram que ele fazia muita coisa acreditando na sua própria força. Fazia muita coisa acreditando nos seus próprios fundamentos, no que ele acreditava ser o certo. Nesse momento aqui, Jesus não está só confrontando ele em relação àquela passagem que ele negou. Está confrontando ele, todo o Pedro. Todo o Pedro. Desde o Pedro afoito até o Pedro medroso. O Pedro que falou: Senhor Jesus, para onde o Senhor for, eu irei. Eu vou dar minha vida a você. E Jesus vira e fala: Pedro, Satanás hoje pediu essa alma. Eu orei, intercedi por você, para que você não vacile. Você vai me negar hoje 3 vezes antes do galo cantar. Esse Pedro, vacilão, teimoso, tem aqui um confronto com o Senhor. Importante a gente entender o ambiente, porque tinham 7 discípulos de Jesus ali, naquele momento, naquele ambiente, que é o Mar da Galileia. Na verdade, é um lago, né? É um grande lago, mas para quem nunca viu mar, qualquer rio, qualquer poça d'água, então eles chamavam de mar. E tem um que a gente chama de Mar da Galileia. E Jesus tinha aparecido poucas vezes a esses discípulos. A expectativa era sempre grande, porque Jesus nunca mandava WhatsApp: vou aí. Não. Lembre-se que depois que Jesus ressuscitou, eles estão trancados. Lá em Jerusalém ainda estão trancados. Os discípulos, menos o Tomé, eles estão trancados com medo dos judeus, do Sinédrio. E Jesus aparece e fala: Bu, não, fala, Pai seja convosco. Se ele falasse Bu, todo mundo ia morrer. Mas ele fala: Pai seja convosco. Do nada, naquele domingo, depois de ressuscitar. É claro que eles já sabiam que o sepulcro estava vazio, mas eles não tinham visto ainda. Apenas algumas mulheres. Depois, uma semana depois, porque o Tomé está lá, né? Tomézinho, coitado. Tomézinho, só acredita vendo. Está vendo então, né?
Beleza, mesma coisa, estão trancados, e Jesus aparece, Pai, seja convosco. Então não era aquela coisa assim, olha, igual você faz com a sua mãe, estou indo almoçar aí. Não, você não avisa, né? Ou quando avisa, né? Coitada da tua mãe. Mas Jesus aparecia. Então eles estão numa expectativa, e Jesus ordenou a eles, vamos para Galiléia, me esperem lá. Eles estão lá, e nada de Jesus aparecer. Pedro resolve fazer o que ele sabia. Estão lá esperando, então vou pescar. Tem muita gente que fala que Pedro aqui voltou a trabalhar. Isso não tem fundamento. Fundamento certo. Existem alguns historiadores e linguistas que pegam essa frase e falam, aqui Pedro resolveu voltar a trabalhar. Não, é algo muito do momento. É igual você falar assim, cara, não tem nada para fazer, vou jogar um PlayStation. É o que eu sei fazer. Eu não sei, qual é o jogo da moda? É porque eu sou tão por fora de jogo, eu não jogo. Eu, por exemplo, estou em casa, vou tocar um teclado. A galera que vou ver a Netflix, está mais na hora, né? Então, o que Pedro sabia fazer? Vou pescar. E tinha com ele uma galera que sabia pescar e tinha uma outra galera que não sabia. E entra todo mundo no barco e eles ficam lá a noite toda, tentando pescar. Pelo menos, se eu fosse voltar a trabalhar, eu não levaria gente que não sabe pescar. Primeiro que o barco não era tão grande assim. Então, se ele estivesse voltando a trabalhar, né, gente? Eu quero ir também, sabe pescar? Não, então fica aqui, tu espera aqui e amanhã você volta. Entra aqui no barco só quem sabe pescar. Não, eles vão lá. Porque assim como Pedro, os outros 6 discípulos estão assim. Eles estão felizes, eles já viram Jesus ressurreto. Mas estão no aguardo. Jesus falou que ia aparecer de novo, quando será isso? Eles resolvem pescar. Eles estão lá a noite toda. Não vem peixe, não vem peixe. Imagina você. Eles estão numa expectativa, não pegam peixe. Vocês acham que eles ficaram tentando a noite toda? Eu acho que não. A Bíblia não fala isso, mas eles foram pescar para esperar. Imagina o diálogo lá, não sei. Eu não sei qual é o diálogo, a Bíblia não fala, eu não quero aqui conjecturar e falar mentira, falar porque a Bíblia não fala. Mas eu estou tentando trazer à sua mente que não era um momento fácil, era um momento de expectativa. Foi a noite toda tentando pescar. E todo mundo sabia o que estava esperando. Todo mundo já sabia, tinha passado por aquele sofrimento. Todo mundo já sabia que Pedro tinha negado a Jesus. E não tem quando você está conversando com alguém que você sabe que deu mole? Aí você está perto dessa pessoa, aí você está lá perto da pessoa, fulana, deu mole, está aqui boladão. Está aqui boladão, não se perdoa, está aqui. E como é que está falando? Mantém para o WhatsApp para quem está do lado, não puxa assunto. Aí você fala, não, porque a pessoa, você imagina, Pedro, daquele jeito dele, todos os amigos dele ali, pescando a noite toda, não pega nada, é muito tempo para conversar. É muito tempo para conversar. E de manhãzinha cedo, aparece alguém e fala, pegaram alguma coisa? Não, então joga para o outro lado. Eles jogam. E assim que eles jogam, a rede nem cabia tanto peixe. E também outra coisa sobrenatural, que a rede não se rasgou. O João faz questão aqui de falar que a rede não se rasgou. Pegaram 153 peixes. Não sei quem parou para contar, mas pegaram 153 peixes. Tem alguma coisa com esse número aqui de importante que eu não sei o que é. Mas interessante que assim que o discípulo amado, que a gente acredita ser João, fala, é Jesus? Quem é o primeiro a pular na água? Vou falar melhor. Quem é o único que pula na água? O único. Quem pula na água é Pedro. Quem você acha que chegou primeiro lá na praia? E depois, não satisfeito, ele ainda volta, porque Jesus está lá já com uma brasa, Jesus já levou o carvão, a churrasqueira e tal, aí já está lá a brasa, um peixe, um pão, e fala, tem alguma coisa aí para comer? Tipo assim, fala, aqui tem pouco. Tem pouco aqui, tem alguma coisa para comer? E Pedro vai e nem espera, ele volta e fora do barco mesmo, porque o barco, eles não estavam conseguindo trazer, eles vêm andando com o barco, é o que o texto leva a gente a entender, vem trazendo de tanto peixe que era, alguém parou para contar aquele peixe lá, aquela peixarada toda. Eu ainda me pergunto mesmo, quantos de nós somos esses que ficamos contando peixes? Porque o Jesus ressurreto apareceu, eu teria largado. Eu teria devolvido até os coitados para a água. Porque aquele que deu, daria de novo. Sei lá. Eu queria saber, quem parou para contar 153 peixes? Mas está lá, faz parte do texto e eles tinham alguma importância para eles. Mas não tem quando você está doido para se reconciliar com uma pessoa e você está esperando oportunidade? Está sem graça. Você deu mole. Você sabe que deu mole. Tem gente que tem mais facilidade do que outra.
Mas parece que você está esperando uma oportunidade de ficar sozinho e puxar o assunto. E, pelo menos até que, onde a Bíblia nos mostra, não teve um momento assim, entre Pedro e Jesus. O momento que eles ficassem sozinhos. Eu acho que é por isso que Pedro ainda estava tão afoito. É o mestre, é o mestre. Ele sentia que estava devendo. Então, eu acho que agora você, se não tinha entendido antes, agora você está entendendo um pouco o coração desse homem. Quando acontece esse diálogo. Esse diálogo não é, vamos para o trabalho junto, lá no carro, não. Nesse trabalho tem expectativa. Nesse momento aqui de trabalho, nesse momento tem expectativa. Nesse momento aqui, tem aquele assim, vai tocar ou não vai tocar no assunto? Vai ou não vai tocar no assunto? Quem é casado aqui vai saber melhor um pouco isso do que quem não é. Principalmente o homem dá muito mole. Quando a esposa vira e fala, quando você chegar, hoje a gente precisa conversar. Meu irmão, acabou o dia de trabalho, acabou. No dia que você não ficar mais preocupado, aí eu vou ficar preocupado. No dia que você fala assim, não fico preocupado não, fala assim, já acostumei. Cuidado, isso não é bom não. Mas acabou o dia. Você pode você tem a conferência com os anjos celestiais, e, meu Deus do céu, você só está pensando o seguinte, quando eu voltar, vai ter a conversa. Quando eu voltar, é expectativa. Imagina um pouco, agora os homens casados, né? Imagina um pouco essa expectativa. Imagina Pedro com Jesus. Quando é que eu vou ter essa conversa? Quando é que eu vou poder pedir desculpa? Quando é que eu vou ser confrontado? Um coração cheio de expectativa. Daqui eu já quero tirar um ensinamento para a gente. Um princípio muito importante. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente tem que entender que sempre há algo a ser confrontado em nós. Quando a gente chega perto de Jesus com um coração altivo, um coração, para nós, perfeito, eu não tenho que me envergonhar diante de Jesus, ou não. Vai ser só mais um encontro, bater papo. Deixa eu falar uma coisa para você. É o mesmo perigo que eu falei em relação ao esposo e à esposa. Esfriou o amor. Perdeu a noção de com quem você está se encontrando. Porque enquanto estivermos aqui, o encontro com Jesus sempre vai ser um encontro de confronto. Você sempre vai ter do que ser confrontado. Você sempre vai ter do que ser confrontada. E isso pode ser, inclusive, um objeto de oração nessa noite. Se há muito tempo você não se sente assim, quando você entoa o nome dele, quando você sente a presença dele, quando há muito tempo você já fala assim, não, do jeito que eu entrei, eu saí. Do jeito que eu comecei a oração, eu terminei. Há algo de errado. Pode ser que você esteja tentando levar uma vida, né, de santidade diante do Senhor, mas você sabe quantos moles você já deu hoje. Não tem como não chegarmos diante de Jesus e não termos do que nos envergonhar e sermos confrontados. Vigia isso, em nome de Jesus. E nessa situação acontece esse diálogo que nós lemos. Interessante que, por 3 vezes, Jesus faz praticamente a mesma pergunta. Quando fala aqui, né, no versículo 15, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes, dá a impressão de que eles estão na frente dos discípulos. Mas se você pegar no original e todo o contexto de como Jesus lidou com os seus discípulos, Jesus nunca faria isso. Ele nunca iria fazer uma pergunta de cunho pessoal e para ter uma resposta pessoal, com Pedro tendo que impressionar alguém. Por isso que acreditamos muito que aqui eles estavam sozinhos, estavam passeando, depois daquele momento de refeição. E Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Para a gente entender ainda melhor o tamanho do confronto, tem 2 termos, vocês já devem ter estudado isso, ou se não estudaram, a gente vai falar agora, mas se estudaram, reafirma. Tem dois vocábulos usados aqui para amor, que vem do grego filéu e que vem do grego ágape. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, Pedro, tu me amas? Ele está perguntando sobre o ágape. E o que é o amor ágape? É o amor sacrificial. O amor com a capacidade de doar a vida. Um amor atrelado, inclusive, ao divino. Então, quando Jesus pergunta a Pedro, ele já vai logo na ferida. Amor, Pedro,
Aí que eu estou pensando aqui nos diálogos com a minha esposa. Ô Pedro, você me ama com amor ágape? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que essa resposta de Pedro é com amor filéu. Que é um amor que não é pouco não, gente. É bastante. É um amor de amizade entre pessoas que não tem cunho de casal. É um amor forte. Mas aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama com amor ágape? Pedro responde, Senhor, eu te amo com amor filéu. Na terceira vez, Jesus desce o nível. Pedro, você me ama com amor filéu? E está aí o porquê o Pedro teve o baque. Não foi apenas 3 vezes, mas tem a ver com o que ele teve que reconhecer, que ele não alcançava o amor ágape. E que Jesus teve que se rebaixar e aceitar dele o amor filéu. Não é só 3 vezes porque Pedro negou 3 vezes. Jesus teve que baixar o nível do amor para dar condições de Pedro responder, Senhor, tu sabes que eu te amo. Confronto. Será que eu e você estamos hoje preparados para encontrar com Jesus na nossa oração, hoje quando chegarmos em casa, ou então aqui mesmo, nesse ambiente de adoração, e escutarmos de Jesus o nível mais baixo de amor, porque você não consegue alcançar o outro? Você hoje tem condições de escutar Jesus baixando o nível do que Ele espera de você, porque Ele sabe que você não consegue, mas ainda assim Ele te ama. Será que você está preparado para isso? Está preparado para isso? No mínimo, a gente tem que se entristecer, como Pedro, e entender a nossa limitação. Mas até então, do nosso conceito de confronto, que parece mais conflito, sempre tem que ter um vencedor. Diríamos o quê? Pronto, Cristo venceu. O diálogo ali, Cristo venceu. Porque quando você entra no confronto, com a nossa ideia errada de confronto, tem que ter um vencedor. Na conversa que você tem em casa, na conversa que você tem aqui na igreja, na conversa que você tem no seu trabalho, quando você entra num confronto, acaba virando um conflito, e o conflito tem que ter um vencedor. E a gente pergunta, pronto, aí, ó, está vendo? Pedro perdeu. Pedro perdeu. Mas Jesus não age assim. Jesus não age como eu e você. Porque desde o primeiro momento que Pedro não alcançou a resposta ágape, Jesus demonstra o que ele é na plenitude, ele é amor. Quando ele pergunta, Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro responde, Senhor, eu te amo com amor filéu. Jesus não espera a segunda pergunta, ele já fala, cuide das minhas ovelhas. Quem aqui, deixa eu perguntar aqui, não vou perguntar não, vou perguntar isso não. Mas, imagina você, quem é pai de menina aqui, principalmente, pai de menina. Mãe também, mas pai que é metido a ser cuidador, né? Mãe faz as coisas, o pai é mais metido a ser o cuidador, bravo e tal. Aí chega lá um candango para casar com sua filha. Você fala, meu irmão, você me respeita com tudo que você tem na vida? Ah, te respeito mais ou menos. Tá bom, casa com minha filha. Quem falaria assim? Quem falaria assim? Pergunta de novo, rapaz, você me respeita? Você pensa em mim e fica com medo? Você me respeita com tudo que você tem na vida? Eu não consigo respeitar o senhor assim, não. Eu te respeito mais ou menos na frente do senhor. Tá bom, casa com minha filha. Jesus, desde o primeiro momento, dá algo que ele tem de mais valor. Por que é o que ele tem mais valor? Primeiro, aqui ninguém é ovelha do pastor Davi Pedro. A gente fala isso por carinho a essas pessoas que se dedicam ao cuidado da gente. Mas aqui é todo mundo ovelha de Cristo. Todo mundo. Prestados ao cuidado dele e dos outros pastores aqui, pastoras. Mas Jesus tinha acabado de ressuscitar porque ele tinha também sido morto. E por quem que ele foi morto? Ele era o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Pedro, desde o início, está escutando que Jesus está colocando sobre a confiança dele o que ele deu a vida para ter.
Ele não espera uma resposta perfeita de Pedro. Desde o primeiro... Chega a me arrepiar. Desde o primeiro momento, gente. Gente, é desde o primeiro momento. Pedro, você me ama com amor ágape? Não, Senhor, te amo com amor filéu. Cuide das minhas ovelhas. Não está perguntando, não, está falando, cuide das minhas ovelhas. Cuide do que eu tenho de mais precioso. Cuide por quem eu dei a vida e passei pelo meu sofrimento e ressuscitei. Cuide disso. Você me ama com amor ágape? Não, Senhor, te amo sim, te amo com amor filéu. Cuide das minhas ovelhas. Você me ama com amor filéu? Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo filéu. Cuide das minhas ovelhas. E fala mais algumas coisas lá para Pedro, que ele precisava ouvir, e fala, segue-me. Como é que um confronto desse não renova? Você, agora estou falando do Pedro, mas você, um ser vacilão, inconstante, soberbo, que faz as coisas sem pensar, tem a oportunidade agora de escutar do seu mestre, que ouviu a sua resposta incompleta, que ouviu a sua resposta limitada de amor. Cuide das coisas que são mais preciosas para mim. Eu confio em você. Mas eu confio em você porque agora eu estou te renovando. Esse confronto aqui agora está te renovando. Você não será mais aquele Pedro de antes. E lembre-se que lá, no início do capítulo de Marcos, você tem Jesus de novo passando, como eu citei, passando pelo mar e chamando seus primeiros discípulos. E o que ele fala para Pedro? Vem e segue-me. Isso foi para o velho Pedro. Para o Pedro que achava que podia as coisas com o próprio braço. E agora, mais uma vez, depois de todo esse confronto e desse renovo, ele vira agora para esse novo Pedro e fala, segue-me. Porque as coisas só estão começando. Se você acha que esse confronto gerou esse renovo para você ter felicidade com a sua família, uma paz de espírito, para você poder almoçar com tranquilidade, sim, mas isso tem que dar fruto. Porque o renovo vai gerar confronto. E que confronto é esse que é gerado pelo renovo agora na sua nova vida? Porque tudo que girava a vida de Pedro continuava da mesma forma. Ao caso alguma coisa mudou? O mar da Galileia agora dava peixe à vontade? As pessoas agora amavam os cristãos? O sinédrio parou de seguir os cristãos, que nem eram chamados de cristãos ainda? As coisas, pelo contrário, ficaram mais difíceis. Para enfrentar tudo isso agora, tinha que ser um novo Pedro. Como o Ian falou aqui, em uma das ministrações, que ele comentou, amanhã não vai ser tudo diferente, você precisa estar diferente, amanhã as coisas, né? Foi muito impactante o que ele falou, e é o que eu falo aqui. No dia seguinte da vida de Pedro, estava tudo a mesma coisa. Quem é que estava diferente? Ele. Porque ele tinha sido renovado através daquele confronto. Quantas vezes você nem orou com a vergonha de algo que você está cultivando na sua vida, porque você sabe que não vai adiantar orar, porque senão você vai ter que confessar aquele pecado. E você pega aquele pecado e faz de estimação. Quantas vezes você acha que pode conviver com isso até Jesus te mudar? E você fala, não, vou colocando aqui para o lado esse pecado. Pouca gente sabe ou ninguém sabe. Eu vou com ele aqui até onde der. Daqui a pouco eu mudo. Daqui a pouco eu mudo. Vai mudar? Não. Porque para mudar tem que ter confronto. Para ter renovo nas atitudes tem que ter confronto. Tem que ir lá, depois de toda expectativa, diante do mestre, e escutar a pergunta, tu me amas? Pode ser uma coisa simples, na casa. Tem gente que não entende que o relacionamento familiar, há perdão entre as pessoas. Tem dificuldade de perdoar. Fala, não, é porque eu sou assim mesmo. É assim mesmo sem um confronto do Senhor. Você pode ser uma nova pessoa, você pode ser uma pessoa renovada. Quem nunca perdoa ou é difícil de perdoar, passa a perdoar. Quem está aqui cultivando uma vida de relação que não é aos olhos do Senhor, vocês sabem o que eu estou falando?
fora do casamento, está lá debaixo dos panos, ninguém está sabendo, eu vou lá, vou na igreja, eu sou gente boa. Está perdendo a oportunidade de ser confrontado com Jesus e sair renovado. E sair renovada. E uma coisa eu te garanto, eu não, a palavra de Deus. Quando você é renovado por Jesus, você é renovado plenamente. As coisas no seu entorno não vão mudar, mas você passa a agir diferente. É aí que a gente começa a encerrar a palavra desse momento, de hoje, com o confronto da vida. Pedir que vocês abram lá em Atos 4. E já vai abrindo pensando naquele Pedro medroso, naquele Pedro cheio de si, cheio de afirmação que não conseguia bancar. E aqui, em Atos 4, Pedro e João, depois de realizarem um sinal maravilhoso, curaram um mendigo aleijado, anunciando as boas novas, eles são acusados perante o Sinédrio. O que acontece com Pedro e João? Eles são presos. Aí você fala assim, é agora que Pedro vai mostrar sua cara. É agora que Pedro vai mostrar quem ele realmente é. Deixa eu falar uma coisa, eu estou falando aqui assim meio cômico, mas se tem um lugar em que as pessoas deveriam acreditar na mudança, é esse lugar aqui. Lá na nossa igreja, nós estamos em campanha nacional, por isso que eu vim com essa camisa, Só Jesus Cristo Salva. Esse Só Jesus Cristo Salva, a gente não está reafirmando lá para as igrejas batistas, para quem não tem Cristo, não. A gente está reafirmando para quem tem Cristo. Porque a gente começou, como crentes, principalmente evangélicos do Brasil, né, começamos a pensar e a desacreditar que Cristo salva. Se um bêbado, se um viciado em drogas, se um adúltero, se uma mulher promíscua, que a gente conhece a história, entra 10 vezes para aquele lugar. Vem 10 vezes aqui na frente. Na 11ª, não precisa nem de 11ª. Na 11ª, a gente começa a falar, isso é da boca para fora. Isso é da boca para fora. Não tem mais jeito, não. Você vem aqui, levanta a mão. Para até de orar pela pessoa. Temos esse direito? Não temos. Não temos. Só que a gente começa a agir assim com as pessoas, e a gente começa assim, a agir assim conosco. Porque aquilo que você faz escondido, que ninguém vê, você começa a repetir para você mesmo, eu não tenho mais jeito. Para que eu vou lutar contra isso? E aqui nós temos um testemunho de mudança. Lá no versículo 13, depois do discurso de Pedro, Pedro e João estão presos perante o Sinédrio, e eles fizeram um discurso em Atos 4, versículo 13. Olha que impactante. Quando os membros do conselho viram a... Tem alguma palavra diferente, alguma versão? Vamos repetir. Quando os membros do conselho viram a... De quem? E João. Ficaram? Pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. O confronto com Cristo te renova, te faz uma pessoa a ter agora novos confrontos, diante de um mesmo cenário, mas você modificado. E as pessoas falarão de você. Quem é essa pessoa que não tem instrução religiosa? Como é que tem esse poder de fala? Como é que tem essa autoridade? E só pode ter andado com Jesus. Você imagina um testemunho desse sobre você? Eu me rasgaria por um testemunho desse. Dessa forma. Porque as pessoas saberem que eu sou crente, a gente tem um dialeto, né? Fala varão, fala a paz de Cristo e tal. Aí os alunos mesmo lá da minha sala de aula começam a perceber, o senhor é evangélico? Sou. Mas como eu fico entregue, prostrado, quando eu percebo que alguém fala de mim ou de uma outra pessoa, cara, tu tá com brilho, tu tá diferente. O que aconteceu? Ou então, quero conversar com você, não tem intimidade nenhuma, quero conversar com você, precisando conversar com alguém, e a pessoa percebe em você algo diferente. A pergunta é, a primeira pergunta, já chamou o pessoal do louvor aqui, que a gente começa a encerrar. Se deixar, eu me empolgo muito. A palavra de Deus é preciosa demais.
Mas a pergunta é, você que se sente confrontado hoje aqui com essa palavra, está a fim de não resistir? Você está no lugar certo. Com certeza que essa igreja quer te abraçar. Se você ainda não segue a Cristo, ouve falar desse Jesus, tem frequentado igrejas ou, de repente, até mesmo tem procurado felicidade em qualquer lugar, qualquer religião, que a gente conhece gente assim, que está buscando felicidade, está buscando preenchimento da vida. Deixa eu falar, você não está sendo confrontado à toa. Deus te trouxe aqui para ouvir esses louvores, para participar desse momento, para, através da palavra dele, confrontar você e falar, eu posso te renovar. O meu confronto é com amor, e ele renova. E quando você sair daqui renovado, quando você sair daqui renovada, a vida lá fora vai ser a mesma, mas você vai ser diferente. Eu vou habitar em você, vou fazer morada. Meu Espírito habitará em você. Eu queria